Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma aula da Linguagem Universal. Conteúdo esse trazido pelo irmão Joseph da Sétima Dimensão de Luz e canalizado pelo irmão Owen Money Liriel no canal KPC de Luz. A Linguagem Universal nos convida a olhar a nossa realidade de uma forma diferente do que estamos acostumados. A maioria das pessoas enxerga a vida como uma sequência de acontecimentos. Algo começa, se desenvolve e depois termina. Mas a linguagem universal propõe algo mais profundo. Ela mostra que tudo já está acontecendo ao mesmo tempo, em diferentes níveis. Então, nessa aula, nós vamos entender como funcionam os fluxos universais e como funciona a previsibilidade dentro dessa visão e como a sua consciência influencia diretamente as experiências que você vive. A ideia não é complicar, a ideia é ampliar o seu olhar para que você perceba que existe muito mais do que a nossa visão costuma enxergar. A aula de hoje traz o tema do conceito da previsibilidade. A linguagem universal ensina que toda a orientação dos movimentos universais que está acontecendo nesse exato momento, toda essa comunicação que passa a ser percebida por uma aproximação frequencial já está ocorrendo. Portanto, a previsibilidade nada mais é do que um conceito que mostra que tudo, ao mesmo tempo, em algum nível está acontecendo. Assim, as derivações energéticas dos movimentos que ocorrem com você ou em qualquer parte do universo já possui uma escala frequencial que define o curso funcional desses movimentos. Dessa forma, podemos dizer que existe uma força organizadora para que você vivencie qualquer experiência, seja qual for. Haverá sempre um trem em movimento e esse trem conduzirá você até essa experiência. Absolutamente tudo no universo já possui seu fluxo de movimento. Para que você experiencie qualquer movimento universal como um fato, basta se conectar a esse fluxo energético. Assim podemos afirmar que tudo é previsível, porque tudo está ocorrendo nesse exato momento. Ao trazer as linhas temporais universais, a linguagem universal demonstra que a distância entre dimensões são, na verdade, faixas frequenciais que fazem com que cada movimento tenha um determinado comportamento. Tudo o que acontece na quinta, na sétima, na oitava ou mesmo na terceira dimensão corresponde a essas faixas frequenciais que você experiencia de acordo com o que está vivendo naquele momento. Em muitos aspectos, quando a consciência atinge um vasto campo de entendimento, torna-se possível experienciar movimentos de outras dimensões, mesmo habitando uma única dimensão. Isso ocorre porque se compreende que determinada experiência está vinculada a uma dimensão que não pertence originalmente àquela em que se vive. No entanto, se tudo está interligado e está, ao encontrar o caminho, acessa-se a frequência correspondente, possibilitando que o movimento aconteça de forma natural. Portanto, as previsões ou previsibilidades nada mais são do que acessos reais a movimentos que já estão ocorrendo. Como mencionado anteriormente, de alguma forma metafórica, existem diversos trens circulando em todas as direções.
e cada um deles compõe a frequência de um determinado destino ou movimento. Assim, ao acessar essa frequência, você passa a vivenciar essa experiência. Isso acontece no dia a dia porque a natureza do movimento, por meio da comunicação e da linguagem universal, possibilita que você viva essas experiências no cotidiano. As linhas frequenciais acessadas diariamente tendem a estar muito próximas quando apresentam correlação de repetição. Muitas vezes você não identifica que está acessando outra frequência, justamente porque a maioria, ou até mesmo todas, as frequências acessadas no cotidiano possuem um propósito alinhado, um objetivo já traçado. Para romper esse ciclo, é necessário alterar o ritmo vibracional, a fim de atingir uma nova faixa frequencial. Esse conceito de previsibilidade está enraizado na humanidade pelo preceito da repetição. Isso se evidencia de forma clara, e isso é real, pois a faixa frequencial atingida ou acessada por qualquer humano em seu cotidiano está diretamente relacionada ao seu núcleo de informação, ao seu núcleo vibracional. Esse núcleo vibracional se relaciona, por exemplo, com trabalhar e estudar, pois ambos estão conectados ao mesmo núcleo. Quando se busca esse núcleo vibracional, se relaciona, por exemplo, com o trabalhar e estudar, pois ambos estão conectados ao mesmo núcleo. Quando se busca um estado de lazer, isso ainda pode ser entendido como uma derivação de tudo aquilo que compõe o cotidiano, de forma que mantém o indivíduo preso a uma rotina que não altera a vibração. Embora as manifestações de trabalho e lazer possam remeter a uma alteração vibracional, ambas permanecem dentro de uma faixa frequencial. Elas se relacionam nesse mesmo campo, pois determinados movimentos se identificam entre si. Ainda que possam parecer diferentes, pertencem ao mesmo bloco frequencial. Perceba o quão profundo e real isso é. A faixa frequencial necessária para que ocorra a explosão ou a construção de uma supranova estelar atinge um momento em que o movimento interno da estrela gera uma intensa irradiação ou vibração. Esse processo possibilita que a explosão desencadeie um movimento de expansão universal. Ou seja, até o instante da explosão, a estrela permanecia dentro de uma faixa frequencial que oscilava em diferentes vibrações. No momento em que ocorre a explosão, originando a supranova, há uma mudança dessa faixa frequencial, alterando completamente o curso desse movimento. O que se pretende demonstrar é que o conceito de previsibilidade está presente em todo o universo, em todos os planetas, em todas as galáxias. Tudo já está contido nessa previsibilidade. Dessa forma, nada é realmente novo e, ao mesmo tempo, tudo pode vir a ser acessado, pois se existe uma faixa frequencial, ela já está ativada e presente em todas as faixas frequenciais universais. Nesse momento, podemos dizer que o universo e os multiversos compõem tudo o que pode acontecer em qualquer faixa frequencial e que, de alguma forma, todas elas estão em movimento. Independentemente do que se acredita ou não,
O ponto ao qual você chegará com a sua elevação frequencial e expansão de consciência determinará para qual faixa vibracional você estará preparado para acessar essa frequência. E assim você terá a experiência correspondente e, por meio dela, ampliará o seu grau de consciência. Dessa forma, a evolução acontece de maneira objetiva. O mundo no qual você vive está diretamente relacionado à faixa frequencial que você acessa. Portanto, o lugar que você habita corresponde ao nível frequencial que você está utilizando. Em determinados momentos, você pode acessar faixas frequenciais tridimensionais, em outros, faixas de quarta dimensão e também de quinta, sexta ou sétima dimensão. Ainda assim, seu corpo permanece habitando um planeta tridimensional. De certa forma, isso indica que a sua existência já é multidimensional. Esse conceito de multidimensionalidade está justamente relacionado à capacidade de viver diferentes experiências enquanto se habita um corpo programado para um determinado contexto biológico em um planeta específico, mas ao mesmo tempo acessando diferentes faixas frequenciais. Assim, você exerce a sua multidimensionalidade por meio de movimentos diretamente relacionados à sua existência e à sua construção biológica, psíquica e principalmente espiritual. Esse é o conceito da previsibilidade, pois ele representa um conceito universal. Tudo acontece ao mesmo tempo e tudo está sendo acessado simultaneamente por todas as criaturas criadas pela fonte criadora. A aula de hoje é um convite para que vocês olhem com outros olhos e reflitam o que os distancia das estrelas, de outros seres, de outros lugares e de experiências universais, que é a sua própria consciência. E quando a sua consciência se expande, automaticamente um campo vibracional também se expande. E isso é físico, é real. Não se trata apenas de algo espiritual, mas você amplia a capacidade de acessar movimentos que já estão ocorrendo no universo. Quando você acessa esses movimentos, você experiencia, e ao experienciar, você entra no fluxo da evolução contínua. Por isso, não se trata de comparar um ser humano com o outro. Existem aqueles que vibram e conseguem acessar uma faixa frequencial que não está relacionado ao que foi ensinado e determinado dentro de um conceito planetário, regido pelos sistemas que regem esse planeta. E há aqueles que conseguem acessar outras faixas frequenciais, pois ampliaram sua vibração e assim passam a se conectar com outros movimentos universais e outras frequências. E assim, esses indivíduos detêm um conhecimento ou uma experiência que foge completamente da realidade daqueles que ainda estão presos aos movimentos da faixa frequencial que determina o fluxo de viver no planeta. Tudo o que rege ou está contido nessa faixa, voltada ao viver ou ao sobreviver, relaciona-se dentro desse mesmo fluxo. Estudo e trabalho. Dentro disso surgem também o lazer e a alimentação. Dessa forma, é possível perceber que tudo se organiza e se relaciona dentro desse conceito de viver. Assim, torna-se evidente o quanto isso é real e o quanto no dia a dia é possível identificar seres humanos com diferentes vibrações.
Alguns acessam faixas frequenciais que estão em constante movimento e que se relacionam com a evolução universal. Outros, por sua vez, apenas intercalam as mesmas frequências, compostas por atividades rotineiras do cotidiano, sem relação com um movimento evolutivo, permanecendo preso a uma única faixa frequencial, com suas modulações. E Joseph termina falando: amados irmãos e irmãs, eu sou Joseph, gratidão. Na aula de hoje que Joseph nos traz, podemos perceber que a realidade não é algo fixo, estático ou limitado ao que enxergamos no dia a dia. Tudo está em movimento, tudo está acontecendo. E aquilo que se experiencia depende diretamente da frequência em que acessamos. Isso muda completamente a forma de nós enxergarmos a nossa vida. Não se trata de esperar algo acontecer, mas de perceber qual é o fluxo de frequência ou de vibração em que nós acessamos diariamente. Porque ao mudarmos a nossa frequência, estamos criando algo novo e passamos a acessar algo que já existe no universo. Talvez o ponto mais importante disso tudo é entender que a distância entre nós e qualquer experiência não está no espaço, mas sim na nossa consciência. E por isso que é tão importante a expansão da nossa consciência, para que nós conseguimos acessar, se conectar com frequências, com dimensões mais elevadas. E quando nossa consciência se expande, novas possibilidades deixam de ser algo distantes e passam a ser algo real, acessível a todos nós. O convite de Joseph faz é justamente observar mais, perceber mais e principalmente se questionar mais em qual frequência que eu estou vibrando hoje, porque isso determina tudo. Gratidão por você acessar essa aula e permanecer comigo até este momento. Gratidão a Joseph por trazer todo o ensinamento. Gratidão ao Criador. Namastê.